Eu sou a professora Marta, coordenadora do NUAR, e hoje nós estamos visitando o audiovisual para uma entrevista com o professor Paulo Vilarim. Fiquem atentos, surpresas vêm por aí, Dia dos Namorados. Olá, professor, boa tarde. Meu nome é Ana Clara Braz, eu sou do Vox. Boa tarde, tudo bom? Sou Isabelle Ovani. Podemos? Opa, tô aqui. Nós sabemos que o senhor e sua esposa trabalham juntos e a gente queria saber como é conviver tanto no trabalho e em casa e se isso fortaleceu a relação de vocês. Muito. Então, posso voltar uma casa que eu acho que começa Sim, assim. claro. Eu conheci minha esposa, efetivamente conhecer no trabalho. E a gente sempre trabalhou junto, em várias escolas. Quando a gente veio para o IF, eu vim primeiro em 2011. E aí, em 2015, ela passou no concurso. Viemos aqui para Campo Grande em 2016. Ela foi minha chefe aqui, sem problema. Conta um pouco pra gente de como vocês se conheceram e vocês sempre se deram bem? Ou foi uma coisa que veio com o tempo? Então, deixa eu contar a minha história, que eu acho que essa história que é o que vale, né? Primeiro, eu fiz física e minha esposa fez matemática. No contexto, a gente fez a Universidade de Maringá, na UEM. Os nossos dois blocos eram um de frente para o outro, que é o G56 e o G67. A gente nunca se viu. Nunca. E depois que a gente se conheceu, tá, a gente descobriu que a gente morou na mesma rua várias vezes, em prédios assim muito próximos e nunca tinha se visto. Muito tempo depois, eu ainda já formado, morava com um amigo meu. Um dia a gente foi numa casa de samba e ele me apontou ela e falou: olha, tá vendo aquela menina ali? Eu falei: ó, bonita ela, tô afim dela. Eu falei: pô, legal, tal. Um tempo depois ele falou: não deu muito certo, ela não quis ficar comigo e tal, beleza. Aí morei em Maringá, a gente morava em Maringá, cidade muito pequena. Eu passei um dia num bar, eu sou bom de fisionomia, eu encontrei ela com o namorado dela lá dentro do bar. Eu lembro dessa visão. Depois um amigo meu que trabalhou comigo passou na casa dela, que ele precisava trocar o horário. Eu a reconheci. Estou falando de anos, tá? Em anos. Aí em 98, ela foi trabalhar na escola que eu dava aula, que era o objetivo. Quando ela chegou, e essa é a parte interessante, lembra que meu amigo era afim dela, e ela desprezou. Eu tomei as dores dele, eu não gostava dela. Eu tirava sarro, a gente trocava de sala assim, tirava sarro dela, brincava e zoava, e os alunos... E ela vinha conversar comigo, eu desprezava ela. A gente ficava na mesma sala, não estava nem aí. E assim foi por meses, tá? Aí um dia, uma amiga em comum me ligou. Um sábado à noite eu estava louco para sair. Liguei para os amigos, até para os caras que eu não gostava de sair, mas eu queria sair de qualquer jeito. E ela me ligou e falou: bora sair? Eu falei: vamos. Vamos aonde? Vamos para tal canto. Era um bar lá em Maringá. Daí ela falou: só que tem um porém, a Vanessa vai. Eu falei: sério? Eu falei: mas beleza, eu estava louco para sair. A versão da minha esposa agora. A amiga foi na casa dela, ela estava trocada, e ela falou assim: vamos sair embora. Passou na casa dela. Quando estava no carro, ela falou: tem um porém, o Vilarim vai. Ela falou: não acredito que você me chamou para sair e chamou aquele babaca para ir junto comigo. Daí ela falou: sabe uma coisa? Vou trocar de roupa. Estou muito simplesinha. Hoje ele vai ter que me engolir. Faz 27 anos que eu faço isso. E aí saí dela. E tem um detalhe: meu carro estava quebrado, ela precisava ir passar na minha casa para me buscar. Ela falou: você está de brincadeira. Eu não gosto dele. Acho ele um idiota. Eu ainda tem que passar na casa dele para buscá-lo. Tá bom. Quando ela chegou,
é nítido, minha memória é ruim, tá? Ela chegou com um vestido vermelho. Quando ela entrou em casa, eu falei, olha, bonita ela. Aí fui olhar para ela de outra maneira. E detalhe que quando ela chegou no meu apartamento, a diarista tinha acabado de sair, o apartamento estava organizado, limpinho, tinha florzinha, tudo bonitinho. Ela falou, olha, ele é organizado. Não sabia ela que não, né? Aí nós saímos num bar e aí a gente começou a conversar. Sentamos assim, um de frente para o outro e a amiga dela do lado. Num certo momento, a amiga dela praticamente desapareceu da mesa. E a gente começou a conversar. Naquela noite eu falei, eu vou me casar com ela. Detalhe também, tem alguns detalhes. Eu namorava. Mas assim, minha namorada tinha ido embora, estava namorando em aspas, tá? Mas oficialmente estava namorando. E aí, naquela noite eu falei, eu vou me casar com ela. Aí, e ela também gostou, não no nível que eu gostei. Mas na outra sexta-feira nós saímos juntos, ficamos na sexta-feira. Pedi ela em namoro no sábado e em casamento na segunda-feira. E ela aceitou. Engraçado que ela falou, mas eu não sei o que, e aí como é que a gente vai fazer? Eu falei, isso é um sim ou não? Ela falou, não, eu aceito. E a gente casa quando? Eu falei, pode ser daqui umas 2 semanas. Eu tinha muita certeza do que eu queria. Corte para uma outra situação. Imagina que nessa semana, pedi ela namoro no sábado, casamento na segunda, na terça-feira a gente dava aula junto no mesmo colégio. E aí acabou as aulas e você tinha que passar na secretaria. Eu estou entrando na secretaria por uma porta, ela entrando por outra porta, e tinha um buquê de rosas vermelhas desse tamanho. E ela falou, olha, quem foi a felizada que ganhou essas flores? A secretária falou, não foi felizada, não foi felizada. É a namorada do Vilarinho. Ela fechou a cara e vazou. Eu corri atrás dela, fui explicar, não, estou namorando, não estou namorando, estou com você. Você hoje é minha namorada. Mas eu achei chato ter que terminar por telefone. Aí, aconteceu, né? Aí ela pediu para ir lá na casa da família dela conversar. O pai dela falou, não casa, não. E aí eu conversei e falei, olha, eu tinha 27 para 28, ela 26 para 27 anos. Se a gente chegou a essa decisão, é porque é o que é, tem que ser. E o pai dela, que antes estava contrário, começou a aceitar. Tem uma parte que é interessante, que minha sogra chega e fala que não quer, e aí rola uma discussão, não quero entrar nos detalhes técnicos, mas foi. Eu falei, vamos casar e vamos casar. Vamos casar. E aí, até a gente encontrar a casa, tudo, em 3 meses a gente estava casado. Entre namoro, noivado, casamento, 3 meses. E aí foi interessante, quando todo mundo sabia que eu não gostava dela, e ela também não era muito chegada em mim. Quando a gente falou, vamos casar, aí todo mundo, vai casar porque ela está grávida. Eu falei, não estava grávida. Aí vai casar, daí tem que falar, não, o pai dela é rico. Não, daí descobriu que era pobre. Aí, o pai dele é rico, descobriu que meus pais também. Ninguém acreditava que a gente queria realmente ficar junto. Aí o colégio foi no final de ano, a formatura, foi todo mundo tirando sarro da gente, né? Todo mundo tirando sarro da gente. E estamos aí há 27 anos juntos. O senhor falou que naquela noite do bar, vocês decidiram, a senhora decidiu que queria casar com ela. Qual foi a coisa que te chamou mais atenção nela para essa decisão? Foi a conversa. Conversa? Assim, é interessante, porque todo mundo acredita que é a beleza que chama a atenção das pessoas, e não é. É mais a afinidade, a interação. E assim, imagina que a gente não se conhecia, mas
a conversa me envolveu de uma maneira, eu falei, é ela, pronto, acabou. Todo mundo acha que, é engraçado, os alunos sempre acham que você é de física, ela é de matemática, vocês devem ter umas conversas. Nunca. Que interessante. Nunca. A gente fala sobre trabalho, tá? Mas não é um assunto comum. Os planos de casamento, filhos e a própria carreira foram sempre compartilhados, conversados? Tudo. A gente sempre conversou sobre tudo. É assim. As pessoas sempre perguntam assim, como é que pode? Porque nós somos muito apaixonados um pelo outro. Porque ela não é só minha esposa, minha namorada, mas ela é minha melhor amiga. Então a gente convive sempre tudo e a todo instante. Então a gente passa horas conversando, dando risada juntos. Então eu adoro viajar com ela, eu gosto de ficar com ela a todo instante. Eu sou uma pessoa muito caseira, né? Então os filhos vieram com exatamente isso. Era muito desejo nosso de criar uma família. E assim, criar uma família você tem que ir quebrando alguns paradigmas, porque todo mundo traz muitos vícios dos pais, da família em si. Você tem que filtrar isso muito bem, você tem que trazer aquilo que é bom. E aquilo que é ruim você joga de escanteio. Então, ela é a minha melhor companhia, minha melhor amiga para tudo. Eu tenho, assim, muita admiração pela profissional que ela é. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser o professor que ela é. A gente sabe que vocês tiveram uma experiência fora do país para estudar. Conte pra gente como foi essa convivência entre os filhos, o casamento e o trabalho. Antes de chegar lá, tem toda uma história, porque em 2017 eu fui selecionado para fazer um curso no CERN, que é o acelerador de partículas na Suíça, em Genebra, né? E assim, isso que eu falo que é a questão da família. A gente não tinha grana nenhuma. A gente conseguiu um dinheiro e eu passei uma semana em Lisboa e 12 dias em Genebra fazendo o curso. Quando eu voltei desse curso, eu falei para ela, vamos fazer o doutorado em Portugal? E aí ela trucou em cima, falou, sim, desde que a gente não tenha dívidas. E a gente tinha muitas, né? E aí em 2018, por um acaso de destino, eu tinha uma casa em Maringá e estava alugada, o inquilino falou, você não quer vender a casa? Eu falei, vendo. Vendi a casa e paguei todas as contas. Quando eu terminei de pagar todas as contas, eu falei, e agora, vamos? Final de 2018. Só que como eu vim de 2017 em seguinte, eu fui acumulando coisas para a gente ter pontuação para poder sair. Aí, por felicidade, saímos os dois. E é muito difícil conseguir 2 vagas para sair para o doutorado, os dois, assim. E fomos para lá e assim, eu tinha sido já aceito no doutorado. E ela não. E o combinado ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Aí, meio que em cima da hora, ela também foi aceita no doutorado. Eu em Coimbra e ela em Braga, na Uminho. E aí foi aquela correria. A gente tinha acabado de construir uma casa. Então a gente fechou a casa e foi embora. Alugamos a casa com tudo dentro e fomos embora, com um projeto familiar. Um projeto familiar para que não só a gente conseguisse viver isso, porque ia ser uma experiência nova para todo mundo, mas que nossos filhos também conseguissem ter esse intercâmbio, entender outra cultura, conhecer tudo. E quando a gente estava lá, veio a pandemia ainda. E assim, é muito interessante, porque como a gente tem uma união muito legal, conviver com ela ou com os filhos dentro de casa não é um problema. Então a pandemia não foi um problema para a gente, porque a gente curte estar um com o outro e as crianças curtem estar com a gente faz sempre tudo muito junto, desde sempre. Então foi uma experiência incrível, a gente conheceu um monte de país, viajamos, entendemos muita coisa que a gente não conseguia compreender. E foi muito bom, uma experiência assim, absurda. Não só para a gente, quanto família, quando eu falo, não só como casal, que a gente viajou bastante junto, sozinho, viajando bastante. Conhecemos lugares, fizemos caminhadas muito legais por lá, mas nossos filhos também
conseguiram viver isso. Foi legal. Bom, é a nossa última pergunta e particularmente a minha favorita, que é: se o amor de vocês fosse uma fórmula de física, como você descreveria? Fórmula. Eu acho que uma fórmula não, mas um conceito. Porque assim, uma fórmula é muito exata, muito fechada, mas tem um conceito em física que eu acho que é espetacular e vale para a vida de uma forma geral, que é o conceito de energia. O conceito de energia diz que a energia do universo ela é constante. Então, desde o início até hoje é a mesma energia. E que a energia não pode ser destruída, ela tem que ser transformada. As pessoas são dessa maneira, o amor é dessa maneira, a convivência é dessa maneira. Se você tem realmente um amor de verdade, nada vai destruir isso. Mas ela vai se modificando. Então, eu não sou o mesmo, ela não é a mesma, nem no mesmo dia. Imagina, então, 27 anos. Né? Muita coisa foi se moldando, mas a energia é a mesma. O desejo de estar junto é o mesmo. Né? Então, está mais nisso, está mais no conceito de ter um equilíbrio entre nós, entre a família, para que essa energia, que é aquele amor inicial, prevaleça até o final. Essas foram as nossas perguntas. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar? Mais algum momento engraçado, romântico? Não, tem muita coisa. A gente já viveu muita coisa. Mas assim, viver junto, a princípio, não é uma coisa fácil, que cada um vem com histórias diferentes. Mas quando você consegue encontrar afinidades no outro, e é muito interessante que nós somos completamente diferentes. Quem convive, quem conhece a professora Vanessa e conhece o professor Blay, vê que nós somos completamente diferentes, mas cada um respeita a individualidade do outro. Tanto que é muito interessante que as pessoas perguntam: sabe se a Vanessa está aqui? Eu falei: não sei. Porque eu não sei do horário dela, ela não sabe do meu horário, a gente sabe que tem que vir trabalhar, tem que voltar, mas a gente se complementa. E esse complemento que faz essas diferenças, que não agride ao outro, é que faz o efeito ser legal. Acho que é isso.